Ananda. Antaranga Shakshamaterata é a potência de prazer de Krishna. Esse Materata que sempre fica com Krishna. Radha, Krishna. Ajapta Krishna, Premamai Radha, Premamai Krishna. Radha Krishna, Jivane Marane, Radha. In my life I don't want anything. Na minha In my vida, death, in my life, eu não quero nada. Radha. Apenas Shrimatirata e Krishna. That is the process. Esse é o processo. So now coming in this way, Então, continuando, the states also, and couple days also discussed, those who are the eternal associate of Krishna, Krishna Nitya Parika, there are two symptoms. One is called Iste Saraskaragha or Param Avishkara. então tem esses dois sintomas. Ite Saraskaragha. De acordo com a doçura da Sasaka Vatsalya Madhura, eles se absorvem em Krishna. Que nem Ratapatraka em Vrindavan. Eles estão em Dasarasa. Eles pensam, nós somos os servos de Nanda Maharaja. E assim, eles servem a Krishna. Eles estão em Dasarasa. Subal e Sridham, eles são os amigos de Krishna. Dasasaka, Vatsalya, amor de mãe e pai, Nanda Yashoda. E Madhurya Mur, doçura, as golpes. Radha Lalita, Vishaka, todas as golpes. 24 horas absortas em Krishna. Viste Sarasikara. Param Abhista. Nem por um segundo eles ficam separados de Krishna. Se eles ficarem um segundinho separados de Krishna, eles não conseguem tolerar. Mahaprabhu recitou esse verso no Shikshastaka. Nem por um segundo eles podem se separar de Krishna. Então, continuando, Nitya-Siddha Vrajavasis, aqueles que são eternos associados de Krishna. Então, aquele que faz Bhajani Sadhana, ele está pensando como obter uma gotinha desse humor dos Vrajavasis. Esse tipo de avidez surge. Então a gente está falando sobre Raganuga Bhakti. E outro nome de Raganuga Bhakti é Lobamai Bhakti. Se você vir em algum coração esse tipo de Vraja Prema, apenas compre-o com o preço da sua avidez. Não é nem $1, não. Não é euro, não. Não é nenhum tipo de moeda. Então pague com o quê? Com a sua vontade. Vontade de quê? De ouvir Harikatha. Bhava Madhurya, vontade de ouvir esse Harikatha. Se você ouvir, aí você vai desenvolver essa vontade. As pessoas mundanas, elas fazem muita propaganda. E por quê? Botam na TV, na parede, e ficam repetidas vezes mostrando para a pessoa. E por quê? Porque isso vai criar vontade, vai despertar o desejo, a vontade nas pessoas. E vai causar uma impressão na mente. Então tem esses outdoors. E fica rodando o mesmo filminho. Toda a vida, toda a vida. E por quê? Se você vir isso repetidas vezes, essa impressão vem para sua mente. Aí você compra. Esse é o processo.
Essa é a política dos negócios. Publicidade. Eles gastam milhares e milhares de dólares com essa propaganda. Porque isso causa uma impressão em você. Então, as empresas de marketing ficam colocando cada dia durante vários dias essas propagandas. Não, a cada dia botam uma propaganda diferente. Então, dessa maneira, tem muitos tipos de propagandas. Existem milhares de empresas de marketing. E isso vai causando uma impressão, um sanskara nas pessoas. Se você ouvir Harikatha, então essa impressão vai vir para o seu coração. Como que Mãe Yashoda amarrou a Krishna Bhagavapala. Se você ouvir este Katha, então esse tipo de vontade vai vir. Eu vou servir a Krishna sob orientação de Mãe Yashoda, Vatsalya Bhava. E se você ouvir os passatempos doces de Saka, então aí você vai ter essa vontade. Eu vou seguir a Krishna sob orientação de Shubal Sridham. Esse shloka é muito belo sobre Sakyarasa. Como Subal e Sridham estão brincando com Krishna. Às vezes eles sobem nos ombros de Krishna. Às vezes, Subal e Sridham se sentam nas costas de Krishna. E às vezes Subal e Sridham tem que carregar Krishna nos seus próprios ombros. Às vezes eles dão os seus remanentes para Krishna. Veja, tanta intimidade. Mandamandala trouxe uma Rasagula. Uma Rasagula muito bela. Falou, ei Krishna, toma isso. Ele falou, ó, fecha os olhos. Aí Krishna fechou os olhinhos. Aí todos os sakas comeram todas as rasagulas e botaram uma flor na boca de Krishna. E aí Krishna abriu os olhos e falou, ei, vocês não me deram nenhuma rasagula, vocês me deram uma flor, cadê a rasagula? Veja isso. Aí Subal e Sridham dizem, um demônio veio aqui e comeu tudo. Aí quando Krishna ouviu o nome do demônio, ele ficou muito entusiasmado. Cadê o demônio que eu vou matar? Qual que é o nome do demônio? Me fala. Sabe qual é? Lobasura. Lobasura. O demônio da gula. Lobasura. Aí Krishna falou, cadê ele? Aí todos os sakas falaram, Lobasura está escondido. Aonde? Eles falaram, dentro da nossa barriga. Ou seja, eles comeram. Então esse tipo de lilas acontecem em Sakyarasa. Shukadeva Goswami falou, Parikshit Maharaj, Maharaj Parikshit, ouça. Como Shubal e Sridham são tão afortunados. Como eles são afortunados. E dessa maneira eles brincam, riem, brincam com Krishna. Certa vez,
with his friends. That is called Raman Reti. Raman Reti. Tem dois. Tem um Raman Reti em Gokul e outro em Vrindavana. E certa vez, Durvasa Rishi foi até lá. E Krishna estava brincando com seus amigos Subal e Shridham. E aí Durvasa Rishi foi até lá. E Durvasa Rishi disse: que bela essa forma de Krishna. Então Durvasa Rishi estava ali sentado nas margens do rio Jamuna, observando a belíssima forma de Krishna. Como ele estava brincando, ele é para Brahma Bhagavan, mas agora estava fazendo o papel de um ser humano, brincando com os amiguinhos. E aí neste meio tempo, Subal e Shridham disse: ei Krishna, você foi derrotado. E aí Krishna falou: nada disso. E aí todos os amiguinhos ficaram brigando entre si. Quem ganhou e quem perdeu? Quem que ia dar a decisão final? Porque ambos diziam coisas diferentes. Krishna dizia: não, eu ganhei. Mas Subal e Shridham falou: não, você perdeu. Então o que ia dar o veredito? Krishna falou: tem um sadhu ali. O sadhu vai dar uma decisão neutra, um julgamento. Então, Krishna foi até à frente de Durvasa Rishi. E ele perguntou a Durvasa Rishi: ei sadhu, por favor nos diga, quem ganhou e quem perdeu? Mas Durvasa Rishi não falava nada. Ele só ficava vendo a belíssima forma de Krishna. Então Durvasa Rishi ficou apenas vendo a belíssima forma de Krishna e as belas palavras de Krishna, porque as palavras de Krishna são muito doces. Todas as atividades de Krishna são muito doces. Como é bela a Adar de Krishna. That is called very nice, beautiful, lower lips and upper lips together. Adharang madhuram. Ele tem belíssimos lábios superiores e inferiores. Como Krishna tem belíssimos olhos. Nayanang madhuram, chalitang madhuram, gamitang madhuram, balitang madhuram. Even Krishna speaks very sweet words. Mesmo a fala de Krishna é muito doce. Tudo é maduram. Então Durvasa Rishi, ele ficava assistindo, vendo a belíssima forma de Krishna. Mas Krishna perguntou a Durvasa Rishi: ei sadhu, por que você não está dando a decisão para a gente? Por que você não responde? Ei, você não é cego. Abre os olhos. Você não é surdo. Fala para a gente. Mas Durvasa Rishi só ficava ali vendo a belíssima forma de Krishna. Então Krishna ficou muito bravo. E ele se sentou no colo de Durvasa Rishi, pegou a barba dele e ficou movendo de um lado para o outro. E fala, sadhu, quem ganhou e quem perdeu? Mas Durvasa ficava assim balançando a barba de um lado para o outro. Veja isso. Krishna é a suprema personalidade de Deus. Para Brahma, Brahma Shiva Narada
os devotos exaltados, às vezes, obtêm o Darshana de Krishna ou não em sua meditação. Mas agora esse mesmo Krishna estava sentado diretamente no colo de Durvasa Rishi. Veja isso. Esse tipo de Sakyaras. Então essa explicação é muito bela. Eu estou explicando para vocês. Então, Vatsalya Rasa, como Nanda e Yashoda nutrem a Krishna. Mãe Yashoda fica pensando. Krishna é um bebezinho inocente. Às vezes, mãe Yashoda castiga Krishna. Então esse é a Dambandara Lila. Esse kata é muito belo. No Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami Pada explica. E também no Padma Purana, Satyavatra Muni recita esse stuti, Namamisvara Satchidananda Rupa. Krishna está com medo de mãe Yashoda. Porque Krishna fez duas ofensas. Quantas? Duas ofensas. Primeiro, ele quebrou o pote de manteiga. E a segunda? Ele pegou toda a manteiga e jogou e alimentou os corvos e macacos. Você sabe disso? Por essa razão, mãe Yashoda castigou a Krishna e saiu correndo. Mãe Yashoda estava com medo de mãe Yashoda. Todo mundo tem medo de Jam Maharaj, o medo da morte, o Senhor da morte. E o Senhor da morte tem medo de Krishna. Mas agora Krishna estava com medo de mãe Yashoda. E assim ele corria. E ele estava sem roupas, apenas com um cintinho em volta da cintura, um bebezinho correndo. E mãe Yashoda corria atrás dele. Então, Krishna corria e mãe Yashoda corria atrás dele, mas mãe Yashoda correu mais rápido e o pegou pelas costas. Com a mão esquerda, ela pegou nas costas de Krishna. E ela ameaçou assim, vou te bater. E aí Krishna falou, não me bate não. Bebê é muito esperto. Muito facilmente ele se enrolou no pé de mãe Yashoda que nem uma cobra. Bebê é muito esperto. E começou a chorar. Não me bate. E ele estava assim, fazendo esse papel. E ele estava assim, fingindo assim, que estava chorando. Não tinha lágrima, mas ele ficava assim, esfregando os olhos.
in Mãe the eyes of Yashoda, Krishna. uma hora antes, havia colocado um cajal nos And olhos now de Krishna by Krishna. force ready. Mas agora Krishna, à força, ficava esfregando os And that olhinhos. time all the kajal block is here. E aí todo o cajal ficou todo Krishna is espalhado. very blackish, and now that black also here. Krishna já era preto e agora essa negritude espalhou ainda mais. And he acting this role also, shedding tears. E ele estava fazendo esse papel. Perdão, ele estava fingindo que estava Rudantam chorando. muhunetra, jugma mrijantam. Rudanta, Krishna is crying. Rudanta Murru Netra, Krishna estava Because Krishna he chorando. knows, if I Porque not cry, Krishna mother will sabia, beat me. se eu não chorar, mamãe vai me So if bater. baby is crying, mother will. Então é melhor chorar. So Krishna is very clever. Porque se o bebê não chora, a mamãe bate ou não bate? Então Krishna é muito Rudantam espertinho. muhunetra, and crying. Chorava e ficava assim, ofegante. And taking the deep breathe. E aí respirava profundamente. Look this. Veja Nice isso. picture coming or not? É uma imagem muito bela, não é? Rudantam muhunetra, jugma mrijantam. With his hands, and again and again, so rubbing. Então, com as mãozinhas, ele repetidamente esfregava os olhos. Jugmeno, chatam kanetram, muhursasa compost, vivekanka kanta. A nice, beautiful picture coming, Krishna. Então, é uma imagem muito bela de Krishna, essa lila, This type of lila. esse tipo de lila. Vatsala. Vatsalya Sometimes Bhava. Krishna, even Nanda Maharaj, Às vezes, Nanda Maharaj lhe diz, Ei Krishna, traz os meus sapatos. and pulled at the shoes. O bebê Krishna não conseguia nem levar o sapato. Repeat them, bring down. Levantava um pouquinho e já tombava para o lado. In his own body, Krishna lay down, E ele Nanda Maharaj caía deitadinho com o sapato em cima do corpinho dele. sometimes Krishna also holding Às and vezes taking the Krishna shoes segurava on os his sapatos de Nanda Maharaj e botava na sua cabeça. Brahma, Veja Shiva, isso. Narada, all the high Brahma, class Shiva, elevated Narada, Krishna. todos os devotos elevados fazem estados cultos para Krishna. Mas agora Krishna estava carregando os pés de Nanda Maharaj sobre sua cabeça. Bharata Vanne, Ahamyam Nandan Bande, Jasalinde, Parabrahma. This sloka is esses Shruti slokas is Miti Mokha. Bhar, Baba Vyab, Shruti Matari is Miti Mokha. That's why I call it this sloka. Ahamyam Nandan Bande, I pray to obeisances. Eu presto as minhas reverências aos pés de lótus de Nanda Maharaja, porque no quintal dele, Krishna está fazendo esse tipo de lila. Sometimes Krishna, he used to come Às in the vezes, Gosala of Krishna Nanda Maharaj. costumava ir até a Goshala de Then there Nanda is so many Maharaja. cow urine and also cow dung. E havia tanta urina e Krishna esterco cannot de walk. vaca. Then Krishna's Krishna feet não conseguia andar. and Krishna falling down, E aí, falling down. o pezinho dele escorregava. E Understand? aí ele Then Krishna's caía. whole body completely E aí todo o corpo de Krishna contaminated with ficava the completamente cow dung and sujo de cocô e urina de vaca. this type of lila is going on. Esse tipo de lila So acontece. saying Suti Matari, Visimiti Matari. Some people also following the rules and regulations. Algumas pessoas seguem as regras e regulações dos Vedas e Upanishads. Some person also following the Mahabharata. Algumas pessoas seguem o Mahabharata. But Ahamyam Nanda Bande, but I will always pay my obeisances to the lotus feet of Nanda Maharaj. Mas eu sempre presto as minhas reverências aos pés de lótus de Nanda Maharaja. Porque no quintal dele, Krishna para Brahma está rolando no cocô e urina de vaca. Veja isso. Esse tipo de lila está acontecendo. Krishna realized. Vatsalya Bhava, what kinds of Vatsalya tender Bhava. moves in the heart Que of Nanda tipo and Yashoda. de amor maternal está no coração de Nanda e Yashoda? Then Madhurya Bhava coming. Então, Madhurya Bhava, Dasa Sakha,
Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhurya Bhava. And gopis, Priyajali man kare kare vatsan, vedastuti vaite mor, hare mor. Krishna says, Krishna diz, ó minhas amadas gopis, elas usam, quando as minhas amadas gopis usam palavras duras comigo, eu fico muito feliz. Eu não estou feliz com as orações de Brahmaji, não. Issara Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govinda Sarva Karana Karana. Who is deciding the verse? Quem recitou esse verso? Brahmaji. Brahma Sanhita. Brahmaji is called Dasarasma. Who is deciding Govinda Madi. Então, Brahmaji é Dasa Bhakta. Algum Vrajavasha vai dizer, ei, Govinda, você é Adipurusha? Não. Você entende? E as gopis também castigam severamente a Krishna. Quando as gopis ficam muito bravas em man, elas castigam a Krishna. Gita Govinda. Ei, Krishna, vai embora do nosso Kunja. A gente não quer ouvir a sua conversinha fiada, enganadora, não. Vai embora daqui. Veja isso. Que tipo de lila está acontecendo? Krishna está fazendo essa lila. Então, o Sevakunja está aqui, a gente ouviu essa lila. Quando Srimati Radhika faz man, e Krishna vai até o Kunja de Srimati Radhika e tenta quebrar o seu man, Krishna oferece a sua flauta, a sua pena de pavão, tudo aos pés de lótus de Srimati Radhika. Agora estou prestando minhas reverências aos seus pés de lótus. Mas ainda assim o Srimati Radhika não abandona o seu mundo. É irado, você coloca os seus pés na minha cabeça. Quem mais pode dizer isso? Sitadevi não pode dizer. A consorte do Sr. Ramachandra não pode dizer isso. Mesmo Rukmini, Satyabhalma e Dwarka não podem dizer isso. Ramachandra também não pode falar isso. Então, Krishna, o que ele está dizendo? Irade, apenas coloque os seus pés sobre a minha cabeça. Ramachandra diria essa palavra? Impossível. Ramachandra tem Kshatriya Svabhava. E Krishna era Rasik Sekar. Nitam Parsa Sikhanda Muli Jassa Gada Rasani Devi Savanu Jaya Tatkali Kunji Bhavanangana Marjanisha. Jat Kingrasa Bhusa, when Srimati Radhika did man. Quando Srimati Radhika fez man e fechou as portas de seu Kunja, então Krishna estava vindo. E do lado de fora do Kunja, quem estava? Lalita Vishaka. Então Krishna segurou os pés de lótus dela. Ei, Krishna, por favor, me permita ter o dashana dos seus pés de lótus. Não, dessa hora não é poderoso. Vai embora, não é possível. Nitam Parsa Pursa Sikhanda Mole Jassa Kadar Sandhi Visavanu Jaya Tatkali Kunje Pavanangana Marjanisha.
Prabhupada understood the experience. Então, Prabhupada Sarasvati explicou que tipo de lila é essa. Madhurya Lila. Madhurya Lila. Madhava Madhava Lila, Madhava Madhava Jari, Madhava Mahabada Kaitava. Get up. Krishna is crying and crying. Então, Krishna está chorando Krishna e also, chorando. but he's wrapped his nose. E ele está esfregando o seu nariz na porta do Kunja. Mas ninguém está ouvindo ele. Esse tipo de lila está acontecendo assim. E por quê? Porque esse é o prema, é o amor. Que tipo de amor é esse? Que tem no coração das Vrajagopis. Por essa razão, Uddhava recitou 6 versos em glorificação. Muitos shlokas. Você entende? Brahmana Gita. Estudos de Uddhava. Uddhava está orando repetidas vezes. Vanchanti jad vivo bhavavyo munayo vayancha king brahma janma gira ananta katha rasasya. Very nice, beautiful this sloka. Muito belo esse sloka. The gopis, they are very rude. And gopis prema is the highest. Quem Uddhava está dizendo? As gopis são muito baixas? O prema delas é o mais elevado. Que tipo de prema está no coração das Vrajagopis? Tente entender isso. Shraddha Sadhusangana Bhajana Kriya Natanibhita Nistarucha Shakti Bhavi Prema. E prema tem outros estágios. Sneha, Mama, Pranaya, até Madanaka Mahabhava. Este Madanaka Mahabhava só se manifesta no coração de Shrimatiraj. Se você não tiver gosto por ouvir este katha, esses passatempos das gopis com Krishna, então a sua vida será inútil. Você entende? Então talvez uma pergunta surja: eu não sou qualificado. Mas Bhakti não depende de nenhuma qualificação. Vishwanath Chakravarti disse: a avidez é a causa da avidez. A avidez pode se manifestar no coração de todo mundo, por que não? Quando a avidez vier, você não vai ficar pensando: eu sou qualificado ou não. Srila Vishwanath Chakravarti ele explica. Just give an example. Por exemplo, one very poor boy, young boy, um menino muito pobre, completamente iletrado, penniless, completamente sem dinheiro. Poor boy, he saw beautiful princess. Esse menino viu uma belíssima princesa. Then his greed is coming. E aí ele ficou cheio de vontade. Quero casar com ela. Mas ele vai casar mesmo ou não? O que você acha? Muito difícil, né? Mas esse menino pobre, ele não está
pensando se a menina vai casar ou não, mas a vontade surgiu. A vontade não depende da própria qualificação, se eu sou qualificado ou não. Understand? Greed coming in your heart. Então, essa vontade surge no coração, seja a pessoa qualificada ou não. Se a pessoa vai casar ou não, aí é outra coisa. Mas a vontade surgiu. O menino desejou isso. Vou te contar uma história muito bela. Estou acabando. Havia um menino que era completamente estúpido, um tolo. E ele estava sentado num galho, no alto de um galho de uma árvore. E ele estava cortando esse galho, sentado na ponta do galho, cortando o início do galho. Ele não estava pensando que quando ele acabasse de cortar o galho, ele mesmo iria cair no chão e ia morrer. Veja como ele era tolo. E aí, nesse meio tempo, alguns pânditas, alguns eruditos passaram por ali e eles estavam procurando. Estavam procurando a pessoa mais burra que eles encontrassem, que eles queriam casá-la com a princesa. Porque tinha uma princesa que era muito orgulhosa do seu conhecimento. E ela tinha derrotado todos os sábios, todos os eruditos. E aí esses panditas, eles ficaram com muita raiva. E aí eles fizeram um voto. Porque ela tinha feito o voto. Se alguém me derrotar, aí eu caso com essa pessoa. Se qualquer pândita viesse, ela era muito inteligente. Ela era que nem Sundara Gopal. Muito inteligente. Então os panditas ficaram com muita raiva. E falaram, ela está muito orgulhosa desse conhecimento, a gente vai arranjar o casamento dela com a pessoa mais burra que tiver. Então os panditas estavam procurando quem era a pessoa mais burra de todas. E aí eles viram, aquele menino ali está sentado no galho da árvore, cortando o próprio galho. E aí os panditas perguntaram, ei, por que você não tá sentado aí cortando esse galho? Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí o menino desceu, aí os panditas perguntaram, ei, você quer casar com a princesa? E o menino ficou surpreso. Como é possível? Mas ele não ficou pensando, ele simplesmente, espontaneamente respondeu, por quê? Por que não? Quer dizer, ele respondeu sim, por que não? Ele perguntou, por que não? Mas ele não pensou se a princesa ia casar com ele ou não. Ele não ficou analisando a própria qualificação dele. Então, Raga Bhakti não olha a sua própria qualificação. Se a pessoa ficar analisando se ela é ou não qualificado, então essa pessoa não é qualificada para praticar Raga Bhakti. Porque loba independe de você ficar analisando a sua própria qualificação. Então, continuando a história, o que aconteceu? Aí o menino, os panditas falaram, vem com a gente, vem com a gente. Aí os panditas vestiram ele muito bem, que ele era pobre, talvez a roupa dele tivesse o quê? Cheia de buraco. Mas, hoje em dia, as pessoas ricas gostam de roupa velha, cheia de buraco. Veja isso. Se uma pessoa pobre
usa uma roupa velha, cheia de buraco. Aí todo mundo fala, sai isso, não. Mas uma pessoa rica põe uma roupa velha, uma roupa cheia de buraco. Aí todo mundo fala, é o estilo. É fashion. Tá na moda. Quando o pobre usa esse tipo de roupa, eles falam, ele vai embora daqui. Mas se for um rico, aí você fala, muito bom. E essa roupa ainda é muito cara. É verdade ou não é? Essa roupa ainda é cara. O dobro do preço. Você entende? Vocês sabem melhor que eu. Que a roupa tá quase caindo aqui. Você vai andando, a roupa fica balançando. Cheia de buraco aqui, lá. Eu vejo isso no avião e fico olhando, oh meu Deus. E todo mundo pensa, ele é muito rico. Então isso é Kali Yuga. Então, continuando. Então eles deram um banho, limparam ele com sabão. Eles pensaram, talvez esse menino seja um menino de rua, talvez ele esteja 3, 4 dias sem tomar banho. Então eles limparam ele muito bem, botaram um monte de perfume e uma roupa muito bela. E falaram, ei menino, ouça, vem com a gente, que a gente vai te casar com uma princesa linda. E aí, ele ficou felizão. Ele não ficou pensando se ele merecia ou não. Mas eles falaram, veja, se a princesa te fizer qualquer pergunta, você não deve falar. O que ela falar, você levanta a sua mão, seus dedos, tá, isso é suficiente. Aí ele falou, tá bom. Então os panditas se aproximaram daquela princesa que era muito erudita e falaram, você sabe, esse menino é mundialmente famoso como um pandita. Se você debater com ele, você vai ver. Tá bom, então tem que falar com esse pandita. Falou, mas esse pandita, ele não fala. Ele, com a mão dele, ele indica as respostas. Aí ela falou, tá bom. Então a princesa se sentou de um lado e o menino do outro. E a princesa falou, ela levantou um dedo, significa Eka Brahma, o Senhor é um. Então a princesa levantou um dedo. E esse menino, os panditas estavam sentados no fundo, ali atrás da princesa. E aí eles levantaram assim, deram a cola para ele, levantando 2 dedos. Aí o menino foi lá e também levantou 2 dedos. Aí a princesa falou, qual é o significado disso? Aí os panditas explicaram, ei princesa, você está dizendo Eka Brahma, mas esse menino pandita, ele está dizendo, não, existe Brahma e Brahma Shakti, por isso que eles levantaram 2 dedos. Shakti, Shaktiman. Vocês entendem? Aí a princesa falou, sim. Aí os panditas arranjaram belamente a cerimônia de casamento da princesa com aquele menino. Aí continuando. Aquele menino pobre, ele nunca tinha visto uma cama boa, macia. O grande palácio. Ele ficou olhando tudo, pensando, o que é isso?
ficou muito surpreso, porque na vida dele, ele não tinha visto esse tipo de palácio e coisas assim acontecendo. Então, após a cerimônia de casamento, a princesa e aquele menino foram dormir numa cama. E aí, os indianos usam um mosquiteiro. Então, hoje em dia, as pessoas aqui não usam aqui, mas na Índia, eles usam mosquiteiro. Mas o menino, ele não tinha nem casa, o que dizer de mosquiteiro. Pegava dormia no chão, botava uma caixa assim para fazer travesseiro e dormia ali mesmo, do lado de fora. Então, por que os mendigos botam a cabeça ali dentro da caixa? Porque eu já vi as pessoas, esses moradores de rua, eu já vi, eles dormem com a cabeça dentro de uma caixa para proteger de mosquito e tudo mais. Então, esse menino não sabia nada, mas a princesa tinha colocado ali um mosquiteiro tão belamente. E aí, à meia-noite, o menino acordou. E ele falou, o que é isso? Uma casa dentro de outra casa? E o menino ficou pensando que aquele mosquiteiro era outra casa. E ele tinha que sair dali, mas ele não sabia onde que estava a saída. Onde que era a saída do mosquiteiro? Ele ficou olhando de um lado para o outro. Ele não pôde entrar. Aí ele pensou, talvez a saída esteja para cima, né? A dor era a porta em cima ou não? Não é possível, mas o menino ficou achando que a porta era lá em cima. Ele ficou 2, 3 vezes pulando. Mas ele não conseguia achar a saída. E aí ele caiu em cima da princesa. Aí ela falou, o que houve? Ele falou, eu estou procurando a porta. Ele falou, estou procurando a porta, talvez a porta esteja em cima. Aí a princesa olhou assim e falou... Ele falou, vai ver que ele não dormiu direito a noite passada e por isso a cabeça dele não está funcionando direito. Ela tolerou. Aí após alguns minutos, ali no local deles... Perdão, no quintal havia uns camelos fazendo barulho. Aí o menino ficou falando, eu não sou pessoa ordinária, não. Então, às vezes, aqueles que são tolos também têm ego. E ele falou, eu vou falar em sânscrito com ela. E aí, camelo em sânscrito é ustra, essa palavra. E aí, o camelo estava fazendo som e a princesa perguntou, por que esses camelos estão fazendo barulho? Mas ele tentou ultra. Ele não conseguia pronunciar direito ustra, mas ele falou ultra. Útera. Aí ela, útera? Hã? Aí a princesa corrigiu, ele falou, ei, ustra. Mas ele continuava falando útera. Aí a princesa entendeu. Ela percebeu assim, caramba, ele é um tolo. E aí ela mandou ele embora, mas sabe quem que era esse menino? Era Kalidas. E ele pensou, vou me suicidar. E aí aquele menino foi até as margens do rio. E ele pensou, eu tenho que me matar. E aí ele viu
that clay pot in the stone, that stone also making the one mark and grading. Então ele observou que as pessoas usavam um pote de barro para pegar a água e repetidas vezes apoiavam ele numa pedra. E por apoiar o pote na pedra, a pedra ficou com o buraco do pote. Então ele pensou, então, por que eu não posso praticar sadhana? Por que eu não posso adquirir conhecimento? Então aquele garoto praticou sadhana e orou a Sarasvati Devi, que é a deidade que preside o conhecimento, você entende? E pela misericórdia sem causa de Sarasvati Devi, ele se tornou um grande poeta e o nome dele é Kalidasa. Veja isso. Essa é a história da vida dele. Vocês entendem? Se você ler, em inglês está disponível. Kumar Sambhav. Ele compôs essas obras sobre o humor de separação muito elevado. Ele escreveu também um granta, Meghdut. Rupa Goswami escreveu Ansadutta. E ele, Kalidasa, escreveu Meghdut. Falando sobre esse belíssimo humor de separação. Como amar e amante enviavam mensagem um para o outro enquanto sentiam separação. E o nosso Rupa Goswami escreveu esse granta Ansadutta. So just I also explain, greed not depend on your qualification. Então, a avidez não depende da sua qualificação. Por que está falando desse kata? Então, Srila Vishwanath Chakravartipad explica. Krishna Priya Sajatya. If you listen this katha, Hari Katha, se você ouvir esse kata, Hari Katha, então a sua avidez vai vir. Eu tenho que servir a Krishna sob orientação de Nan Yashoda, Shubhashidam e Radha Lalita Vishaka. E aí essa vontade vem. Agora, se você pensar, eu não sou qualificado, então você não está praticando Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti é avidez. Então essa avidez é a causa da avidez. E por quê? Não tem razão. Apenas ouça o kata. E aí essa avidez vai vir. Raga Vartmika Chandrika Granta explica. Então, a avidez não depende de nenhuma razão. Se tiver alguma razão, você não é qualificado para praticar Raganuga Bhakti. Então esse é o processo. Então apenas Bhava Madhura. Apenas por ouvir o kata, a avidez vem. Como Nanda e Yashoda servem a Krishna com seu humor de pai e mãe. Então eu vou servir Krishna sob orientação de mãe Yashoda. Se você é qualificado ou não, não importa. Eu vou servir a Krishna sob orientação de Srimati Radhika, Radha Anugata Maiseva. Eu vou servir Srimati Radhika sob orientação de Rupa Manjari. Mas se você é qualificado ou não, você não se pergunta sobre isso. Então, como fazer isso? Quando você ouvir kata, essa vontade vai vir. Mas se você nunca ouvir, como que você vai desenvolver essa vontade? Então, essa vontade depende disso. Por isso os Shastras dizem Lila Kata. Então,
Raga no Gabak depende de uma coisa, que a Smarana sempre se lembre. Listen the pastimes of Krishna. Lila, Sempre Katha, Nisi, lembrem-se e ouçam os passatempos de Krishna. This is very important. Isso é muito If importante. you not listen Krishna Lila Katha, Se você não ouvir Krishna Lila Katha, como que essa vontade vai vir? Fala pra mim. so always give intense to listen Lila Katha. Então But you sempre try to dê understand. intenção a ouvir Lila Only you Katha. listen Lila Katha, but you don't know any Tattva Siddhanta, then you will become Sahajiya. Então, Aham Grupa por Sanamika. sempre ouvir Lila Katha sem nenhum Tato Siddhanta, você vai se tornar o quê? Um Sahiji. Radha. Eu sou Lalita, eu sou I am Radha. Nanda, Yashoda. Eu sou Nanda e This is called Yashoda. Aham Grupa Sanamika. Isso é Aham, o grau passa. Advaita-vadika. Advaitavadi. So needed is your Tattva Siddhanta. Então é necessário Tato Siddhanta. Jiva Tattva means is what you serve Jiva Krishna. Tattva significa servir a Krishna em Braja sob a orientação Anugata Maiseva. Vaishnava Dharma, another name is called Outro nome de Vaishnava Dharma é Vaishnava Anugata Dharma, e não só Tantra Dharma. Você entende? Talvez não. Vaishnava Dharma, another name is called Então outro nome de Vaishnava Dharma é Anugata Mai Dharma. We'll practice everything under A gente guidance faz of tudo sob a orientação dos Vaishnavas, under guidance of Guru and Krishna. sob a orientação de Guru e Krishna. Anugata. Anugata. Satantrama is even not possible. Só tanta mais cedo, independente, não é I possível. tell you more. Listen. And those are eternal Krishna, Krishna Nitya E aqueles que são associados de Krishna, Krishna Nitya Parikar, eles servem a Krishna. Krishna. And there are two kinds of service. Tem dois tipos de serviço. There is called Nikartama Seva. They serve to Krishna or Srimati Radhika very close. Tem dois tipos. Um serve bem de That pertinho, is called Nikartama Seva. Nikata, And Lalita Visakha, como Lalita Vishaka, Rupa Manjari, Rupa Manjari, Rati Manjari. very close to Krishna. Elas servem muito perto de Krishna e Srimati That is Radha. called Nikartama Seva. Nikata Seva. So Nikartama, very close. Nikata é muito pertinho. And another, their service is Satantramai Seva. E o outro é só tanta mais cedo. Today, what kinds of Lila manifest? Hoje, que tipo de lila vai manifestar? Eles vão decidir. Quem? Lalita Vishaka Radha. Eles vão decidir. Manifest this Lila. Hoje vai acontecer essa lila, você What entende? kinds of Lila? Que tipo de I tell lila? you one very one katha. Vou te contar um catal muito doce de Braja. Once, Certa vez, Krishna Krishna, in Vrindavan, em Vrindavana, Nandagaon. Nandagal, And one Krishna told his Sibal Siddham Sakash. disse a Shubal Shidam, They came in Braj. eles foram a Vraja e disseram: Ei, Brahmanas, Brajavas, todos venham in Nandagaon and take prasad. em Nandagal tomar prasada. Understand? Você entende? So next day, early Então, no dia morning, seguinte, cedo pela all manhã, the Brahmanas, todos os they Brahmanas came in the house of Nanda Maharaj. foram até a casa de Nanda Maharaja. 100 Brahmanas, they are coming Centenas e centenas de Brahmanas in the place of Nanda Maharaj. foram até o local de Nanda Maharaj. In the morning, Nanda e in Yashoda our courtyard, many acordaram cedo pela manhã Then e viram no quintal delas, Brahmanas, no quintal dela muitos Brahmanas. E aí perguntaram: Ei, Brahmanas, por que vocês vieram aqui? Krishna, he came in our house and E eles falaram: O seu filho Krishna veio até a nossa casa e deu a gente, fez o convite a gente para a gente tomar praçada. A gente veio, a gente está 3 dias sem comer porque a gente sabe o quanto você cozinha bem. we did not eat. Então a gente está sem comer nada em casa há 3 dias. If our stomach is full, Porque se a barriga estivesse cheia, eat. Mother Dusada, a gente não ia poder very comer nice, beautiful. as belíssimas praçadas de Mãe Yashoda. Então por isso a gente está 3 dias sem comer, Drink that só water mixed with. bebendo água misturada com sal. If you mix with salt, then stomach also. Hunger next week. Se você tomar água com sal, você vai ter menos fome. Então a gente está assim 3 dias sem comer. Mother Dusada, Aí Mãe Yashoda olhou say, ask to Krishna. e perguntou: Ei, Krishna, You gave invitation to the Brahmanas. você convidou os Brahmanas? I'm thinking. Aí Krishna falou: Sim, porque eu estava pensando. My Graha Nakshatras
and is coming. So, Mom, you will also feed to the Brahmanas. Then Krishna told, why did you not tell to me before? Then Brahmana is coming. Aí mãe Yashoda perguntou, por que você não me falou antes? Aí mãe Yashoda cozinhou bem rapidinho e alimentou aqueles milhares de brahmanas. Bola Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Então, se você ouvir este katha, você vai desenvolver essa vontade. Eu quero servir os Vrajavasis e os Brahmanas sob a orientação de Mãe Yashoda. Então, quando você ouve esse katha, você vai desenvolver essa vontade. Mas Madhurya Katha é um pouco elevado. Vamos ficar só no Vatsalya mesmo. Então, por essa razão, os Shastras dizem Raganuga Bhakti Lila Katha Nisevanam. E também Tata Siddhanta. Não se esqueçam de entrar no Tata Siddhanta. Bola Vrindavan Bihari Lal Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe. Gora Premanande. Todo dia vocês ouvem histórias novas ou não? Radharani Ki Jai. Jai Jai Shri Radhe. Govinda Bala Hari Gopala Bolo. Govinda Bala Ramana Hari Govinda Bolo. Hari Bolo. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Jai.